Olá, sejam muito bem-vindos, alunos queridos. Você também, que não é aluno por enquanto, mas que tem interesse na área de holding patrimonial familiar, como planejamento patrimonial da família, sejam todos muito bem-vindos. Se esse tema é importante para você, deve ser importante para muitos dos seus amigos, então compartilhem esse link e vamos juntos à nossa aula, que hoje vamos tratar sobre o regime de bens e os seus reflexos na holding familiar, o regime de bens de casamento, ok? No nosso Código Civil, nós temos vários regimes que podem ser escolhidos. Então, na administração do patrimônio do casal, ambos, marido e mulher, precisam administrar esse patrimônio. Eles têm competência para ambos administrar esse patrimônio. Então, compete ao marido e à mulher. Então, essa competência para administrar esse patrimônio da família, como compete a ambos os cônjuges, no impasse, alguma dúvida ou alguma discussão ou alguma não conformidade, resolve-se tão somente com o juiz. Então, vai precisar do homem da capa preta. Pois é. E com o falecimento de ambos, os cônjuges, com o falecimento de ambos os cônjuges, a administração passa para o filho mais velho. Então, o filho mais velho acaba assumindo a administração do patrimônio quando não mais presentes pai e mãe, todos os dois viraram estrelinhas, então o filho mais velho é o competente para administrar o patrimônio dos pais. Até que seja feito o inventário, ou, se você for muito esperto, não vai querer que a sua família sofra a dor do inventário, vai ter uma holding patrimonial que vai fazer essa sucessão muito, muito simples. E a gente vai ver várias e várias vezes como que isso acontece, até que você tenha isso bem claro na sua cabeça e implemente, né? Não procrastine, implemente a holding patrimonial na sua família. Então, hoje nós vamos tratar dos regimes de casamento. Por quê? Porque o regime de casamento acaba influenciando na criação da holding patrimonial. Nós vamos ver lá no finalzinho como que isso reflete dentro da holding. E o regime de casamento, ele acaba trazendo várias e várias consequências para a vida do dia a dia do casal. Então, a gente tem 4 regimes de casamento que são bem conhecidos, e tem um regime de casamento, que é essa participação final nos aquestos, que, na verdade, é um regime de casamento que não é muito adotado, mas que nós vamos tratar dele também lá no finalzinho, tá bom? Então, a gente vai começar a nossa conversa pelo regime da comunhão universal de bens. Então, o regime da comunhão universal de bens está previsto lá no Código Civil, no artigo 1667, e esse regime de comunhão parcial de bens importa na comunicação de todos os bens. Todos os bens passam a comunicar-se, então, tudo que o marido tinha antes de casar e que a esposa tinha antes de casar, trazem sob esse regime de comunhão universal de bens para o casamento, e tudo será dividido ao final. Agora, tem algumas coisas que são excluídas do casamento, por exemplo, os bens que são recebidos por doação ou herdados com cláusula de incomunicabilidade. Então, de repente, o pai e a mãe fazem uma doação para o filho, e no ato da doação, naquela escritura de doação, é preciso consignar que aquele imóvel foi doado com a cláusula de incomunicabilidade. O que significa? Significa que aquele bem que foi doado pelos pais não se comunica com o cônjuge.
Essa é uma cláusula de incomunicabilidade que impede que o cônjuge participe dos frutos e do resultado daquele bem que foi doado com essa cláusula, tá? Também os bens gravados de fideicomisso e o direito do herdeiro fideicomissário antes de realizada a condição suspessiva. Então, é aqueles bens que são é, é, que são parcelados, não, que são. Opa, fugiu a palavra, meu Deus. Os bens que a gente adquire com financiamento, tá bom? Então, esses bens, antes de realizada todo o pagamento, ele não vai se comunicar, tá? As dívidas anteriores ao casamento também não se comunicam, salvo se foram despesas para se reverterem para o bem comum. Por exemplo, despesas em melhorias de algum patrimônio, que não tenha a cláusula de incomunicabilidade, vai gerar, sim, a comunicação entre esses bens, tá? As doações antinupciais feitas por um dos cônjuges ao outro com a cláusula de incomunicabilidade. Então, eu caso sob o regime da comunhão universal de bens, ou seja, tudo que é meu pertence ao meu marido, tudo que é do meu marido pertence a mim. Mas pode ser que algum patrimônio eu queira doar única e exclusivamente para o meu marido, ou seja, na minha ausência, aquele patrimônio não vai para o inventário e nem vai ser partilhado. Então, aquele patrimônio que eu doei exclusivamente para o meu marido, por exemplo, ele vai ficar para o meu marido enquanto vida ele estiver. E na ausência, quando o meu marido virar uma estrelinha, aí sim, aquele patrimônio vai para os herdeiros, tá bom? Mas na minha ausência, se eu morrer primeiro, aquele patrimônio fica com exclusividade para o meu marido e não entraria na partilha dos meus bens na minha ausência, ok? Os bens referidos nesses incisos 5 e 7 do artigo 1659 também não entram nesse regime da comunhão parcial, da comunhão universal de bens. A incomunicabilidade dos bens enumerados no artigo antecedente não se estende aos frutos. Olha que interessante. Isso para a Rode é super, super importante. A incomunicabilidade dos bens que foram doados com aquela cláusula de incomunicabilidade ou que foram doados com qualquer tipo de reserva, essa incomunicabilidade ela não vai permitir que os frutos, o aluguel ou a renda de algum investimento, se for o caso, se reverta em favor do cônjuge que está vivo. Por quê? Porque essa incomunicabilidade, ela alcança, inclusive, os bens que serão futuramente levados a inventário. Então, é importante isso, porque lá, quando a gente cria uma holding, a gente cria essa holding e coloca cláusulas de segurança, sim, a incomunicabilidade é uma das cláusulas que a gente insere lá na holding patrimonial familiar, porque a gente quer que esse patrimônio que a gente está deixando para os filhos não se comunique com genros, noras, etc. Ele é um patrimônio que fica para os filhos, para os netos e assim sucessivamente. Então, essa incomunicabilidade, ela é colocada sempre na holding patrimonial familiar, a não ser que o casal, assim, não queira, né? Mas, normalmente, a gente sugere que ela seja colocada para a segurança dos nossos filhos, dos nossos netos e etc. Agora, essa comunicabilidade, se a gente não ressalvar lá na holding patrimonial, ela vai se estender aos frutos, por exemplo. Um patrimônio que tenha a cláusula de incomunicabilidade, mas que seja locação, por exemplo, de um galpão. Essa locação, ela rende 100 mil reais para a família, todo mês. Então, com essa cláusula de incomunicabilidade, o filho da gente recebe esse galpão na nossa ausência, mas os frutos, ou seja, essa locação vai comunicar com o cônjuge, com os herdeiros.
Então, se a gente não quer, no Código Civil, dentro do regime do Código Civil, ou seja, para as famílias, a incomunicabilidade não alcança esses frutos. Então, o aluguel vai ser comunicável dentro da família. Mas lá na holding, não. Lá na holding, além do bem ficar incomunicado, não ser alcançado pelos cônjuges, nora, genro e etc., companheiro, companheira, os frutos também são reservados. A gente também coloca uma cláusula reservando os frutos para os usufrutuários e, na ausência dos usufrutuários, para os nossos herdeiros, com a cláusula de incomunicabilidade, inclusive alcançando os frutos. Bacana isso. Lá na holding, a gente pode fazer. Porque lá na holding, o que comanda é o direito empresarial, não é o direito familiar, ok? Então, vamos adiante. Nem o direito sucessório, né? Porque, no caso, seria o direito sucessório a estar conduzindo esse patrimônio para os herdeiros. O segundo regime que nós vamos tratar hoje é o regime da comunhão parcial de bens. O que significa isso? Esse regime é aquele regime em que o casal, os nubentes, quando chegam no cartório para agendar a data do casamento, agendar o casamento, eles precisam escolher qual que é o regime de casamento que eles vão adotar quando feito o casamento, quando na data do casamento. E se o casal não falar nada, se o casal ficar caladinho, automaticamente o cartório vai adotar o regime da comunhão parcial de bens. Esse regime é o regime em que, na ausência de manifestação dos nubentes, ele vai ser pensado no Código Civil e é ele que vai ser adotado automaticamente para aquele casal. Esse regime da comunhão parcial de bens, ele significa que todo o patrimônio que eu tenho antes de me casar e o patrimônio que o rapaz que vai se casar comigo tenha antes de se casar, cada qual reserva esse patrimônio para si. Ou seja, nesse regime de casamento, o patrimônio não se comunica. Cada qual preserva esse patrimônio para si. Então, se eu chego com uma casa e uma sala, eu vou continuar com uma casa e uma sala, enquanto casado eu for. Esse patrimônio não vai se comunicar com o meu marido, né? E assim, e vice-versa, tá? Agora, na comunhão parcial de bens, existem algumas exclusões, estão previstas aí no artigo 1659. Quais seriam essas exclusões? Tem 7 exclusões, 7 situações. Olha, os bens que cada cônjuge possuir ao casar e aqueles que sobrevierem na constância do casamento por doação ou sucessão e os subrogados em seu lugar. Então, todos aqueles bens que eu trouxe para o casamento ou que eu recebi depois de casada, mas por doação dos meus pais ou por sucessão, porque meus pais faleceram, eles não se comunicam também, continuam sendo só meus. Os bens adquiridos com valores também que pertencem a um só dos cônjuges. Por exemplo, eu vendo um imóvel, é subrogado dos bens particulares, eu vendo um imóvel, com aquele valor eu compro um outro imóvel e ainda adiciono algum valor que é fruto da minha renda pessoal. Esse bem também que eu adquiri, com parte das reservas que eu já tinha antes de casar e com parte do que eu amealhei depois do casamento, também vai pertencer só a mim. As obrigações também que eu tinha antes do casamento. Que obrigações seriam essas? Obrigações de dívida, obrigações em que eu assumi alguma doação para alguém anteriormente. As obrigações que eu tinha anteriormente, eu preservo. As obrigações também provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em proveito do casal. Então, as obrigações provenientes de atos ilícitos é fraude, corrupção, seja o que for. Essas obrigações, elas
Elas não vão acompanhar e não vão afetar o marido, o casal. Os bens de uso pessoal, né, os livros, os instrumentos musicais, instrumentos de profissão, isso também não se comunicam. Os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge também não vai se comunicar. E as pensões, os soldos, montepios, que vêm lá dos funcionários, exército, etc., e funcionário público, e outras rendas semelhantes, também não vão se comunicar, ok? Então, no regime da comunhão parcial de bens, é aquele regime que no silêncio ele é pensado para atuar em prol daquele casal, e ele significa que não se comunicam os bens anteriores ao casamento, apenas vão se comunicar os bens posteriores. Já estamos na metade da nossa aula, hein? Se quiser, ainda dá tempo de chamar mais alguém. Pode compartilhar, tá bom? O regime da separação convencional. Esse é um outro regime também previsto no Código Civil, que estipula que a separação dos bens permanecerão sob a administração exclusiva de cada um dos cônjuges, se for estipulado esse regime no casamento, tá? E esse cônjuge que tem a separação desses bens pode alienar e gravar esses bens da forma que eles bem entenderem. E ambos os cônjuges, está previsto no artigo 1688, que são obrigados a contribuir para as despesas do casal na proporção dos rendimentos do seu trabalho. Salvo estipulação em contrário no pacto antinupcial. Observem que esse regime da separação é convencional, ou seja, é por vontade do casal. Eles fazem, então, antes do casamento, um pacto antinupcial. A gente tem lá no nosso curso, e a gente tem disponibilizado também no YouTube, um estudo que nós fizemos sobre o pacto antinupcial. Depois vocês deem uma olhadinha nesse material, que tem detalhadamente como que a jurisprudência está interpretando, como que os nossos juristas estão interpretando a vontade do casal dentro do pacto antinupcial. A vontade do casal é muito importante. Então, a vontade do casal no pacto antinupcial pode gerar algumas consequências, inclusive diferentemente do pactuado, dependendo da situação de cada um. Dá uma olhadinha no material que está lá à disposição de vocês, tá bom? Sobre pacto antinupcial. Então, esse é um outro regime de casamento. Normalmente, nesse regime de casamento, as pessoas que têm um patrimônio relevante adotam esse regime exatamente porque tem uma riqueza muito grande e vai chegar no casamento com essa riqueza muito grande, e essa riqueza, pelo pacto antinupcial, ela não vai se comunicar, inclusive na ausência da gente, porque a nossa riqueza, quando sob o regime da comunhão parcial de bens, aquela riqueza que eu trouxe toda quando eu me casei, se eu morrer primeiro que o meu marido, ela vai se comunicar, tá bom? Nessa situação que não vai se comunicar. O regime da separação legal de bens é aquele regime em que vai proteger algumas pessoas que precisam realmente da proteção. Então, por exemplo, as pessoas que contraírem o matrimônio sob causas suspensivas da celebração do casamento, o que seria isso? A viúva se casar com o filho do cônjuge falecido, é uma causa suspensiva. A viúva ou a mulher cujo casamento se desfez, se casar nos meses posteriores, sem que tenha desfeito a sociedade conjugal. Então, se você se divorciou, precisa primeiro consolidar essa situação para fazer um novo casamento, para se casar novamente. O divorciado também, enquanto não fizer a partilha de bens, não pode se casar. O tutor e o curador não podem se casar com os ascendentes, irmãos, cunhados ou sobrinhos
da pessoa tutelada ou curatelada, exatamente para preservar essa independência, né? Para não se comunicar o patrimônio, na verdade, é para segurança de patrimônio e das pessoas, claro. E essa situação de todas essas causas suspensivas, elas podem, em algum momento, se for requerido pelas partes, ser consolidada a situação, mas vai depender do homem da capa preta, tá? De novo. Então, é ele, de novo, tratando dos nossos direitos dentro da sociedade familiar, que eu não quero nenhum homem da capa preta tratando dos direitos e deveres dos meus filhos, jamais, nem dos meus. Então, tudo que eu puder fazer para ficar independente do judiciário, é claro que eu vou fazer. E todo mundo precisa de fazer, né? A gente não precisa depender do judiciário. O judiciário é para ser usado naquelas situações em que a gente não tem arbítrio para escolher outro caminho, somente nesses casos, tá bom? E temos o regime ainda da separação legal de bens para aquelas pessoas que têm mais de 70 anos. As pessoas que têm mais de 70 anos, se elas se casarem com mais de 70 anos, também o patrimônio delas não vai se comunicar com o casal, ok? De todos os que dependerem para casar, de suprimento judicial. Quem precisa de suprimento judicial? Menor de 18, maior de 16. Porque menor de 16 nem vão poder se casar, tá bom? Mais adiante, o bônus que a gente está trazendo para vocês hoje é essa situação aqui, ó. O casamento pelo regime da participação final dos aquestos. Isso não é até essa palavra não é conhecida. Mas, na verdade, é o seguinte: participar o regime de participação final dos aquestos é muito próximo ao regime da comunhão parcial de bens. É aquele regime que o casal ele preserva. Os aquestos significam exatamente o patrimônio que eu tenho antes de me casar. Então, cada cônjuge possui patrimônio próprio. Esses são os aquestos, tá bom? Então, integram o patrimônio próprio, os bens de cada cônjuge, que cada cônjuge possuía ao se casar, na constância do casamento. A administração desses bens é exclusiva de cada cônjuge. A sobrevinda à dissolução da sociedade, o montante dos aquestos, no montante apurado, vai ser excluído aquele patrimônio que veio, então aquele valor que veio antes do casamento vai ser excluído dessa divisão, tá? Os bens anteriores, então, não vão se comunicar, e os bens que sobrevierem, eles podem, por liberalidade ou por sucessão, se comunicarem. E as dívidas relativas a esses bens, eles, na verdade, não vão se comunicar, eles vão se extinguir exatamente quando a sociedade for dissolvida. Então, dissolvida a sociedade, os bens anteriores ao casamento voltam para cada um dos cônjuges. Os que sobrevierem a cada cônjuge por sucessão ou liberalidade também, eles vão ser excluídos. E excluídos também as dívidas. Então, essa participação final dos aquestos é, na verdade, muito próxima. E eu trouxe aqui para vocês uma comparação. Olha que delicadeza de separação, de comparação. Em comparação com o regime da comunhão parcial de bens, a noção geral é de que, no regime da comunhão parcial, os cônjuges participam dos aquestos desde a celebração do casamento. Então, se eu me casei pelo regime da comunhão parcial, os cônjuges participam dos aquestos desde a celebração do casamento. E no regime da participação final dos aquestos, os cônjuges participam dos aquestos apenas no final, quando da dissolução do casamento. Então, pelo regime da comunhão parcial de bens, os cônjuges participam, então, desses aquestos desde a celebração do casamento. Então, eles vão participando desses frutos, eles vão participando desde que casados forem.
Os outros não, os outros eles só participam dos aquestos, aquele patrimônio que foi adquirido depois de construída o casamento, depois de constituído o casamento, eles só vão participar disso quando dissolvido esse casamento. Então, regime da comunhão parcial de bens, tudo que foi adquirido depois do casamento, que são esses aquestos, eles vão se comunicar. No regime da separação, da participação final dos aquestos, eles só na dissolução do casamento é que eles se comunicam. É uma situação muito próxima uma da outra, mas existe essa diferença da hora da comunicação. E esses regimes todos, eles acabam trazendo para nós uma situação que reflete na criação da holding patrimonial. Então, quando eu crio uma holding patrimonial, eu preciso de analisar previamente, sim, a escolha desse regime de casamento que foi feito, porque pode interferir na constituição da holding patrimonial. Então, eu levantei aqui para vocês esses casos que eu entendo que são os mais comuns, e por isso a gente chama a atenção deles. Olha, pode ser impedida a sociedade empresarial entre os cônjuges casados sob a comunhão total de bens. Por quê? Porque aquele que se casou sob a comunhão total de bens, eles não podem ser sócios, não podem contratar a sociedade, não podem ser sócios por determinação da lei. Então, aquele casal que se casou sob o regime da comunhão total de bens não pode ser sócio em sociedade alguma. A gente tem alternativas para superar essa dificuldade e, assim mesmo, constituir a holding patrimonial para esse casal que se casou sob a comunhão total de bens, porque a gente adota a administração como equilíbrio para o casal. Então, lá no nosso curso, a gente expõe, ensina para vocês como superar essa dificuldade, tecnicamente, juridicamente, perfeita, para amparar esse casal e eles sim os dois serem os administradores dessa sociedade, mesmo casados sob o regime da comunhão total de bens, tá? Outra situação, para integralizar os imóveis, como é que eu crio uma holding? Eu transmito todo o patrimônio para... Está acabando. Eu transmito o patrimônio todo para essa holding, então eu faço tudo que está no meu imposto de renda, eu transmito para a holding e constituo uma sociedade que é a holding patrimonial familiar. Essa sociedade, para eu constituir essa sociedade, levar esse patrimônio todo para esse CNPJ, o casal precisa de aquecer, o casal precisa de concordar, mesmo em qualquer que seja o regime. Por quê? Porque vai interferir, sim, na sucessão, vai interferir quando a gente falecer. Então, é preciso que o casal adote e aqueça e dê a sua outorga para que esse patrimônio todo seja levado para a holding, ok? Outra coisa que pode interferir, os bens precisam também estar livres e desimpedidos para o casal. Então, se um dos cônjuges eles tenham dívidas já executadas, eles tenham alguma dívida já consolidada, a holding pode ser constituída, pode ser criada, mas para aquela obrigação é preciso reservar um patrimônio, reservar um valor, porque, caso contrário, vai caracterizar a fraude a credores, com certeza. Então, os bens precisam estar livres e desimpedidos. É o que eu digo, a holding ela é muito, muito importante para ser criada no momento da saúde financeira do casal, ok? Não serve a holding não é para cobrir, nem para atender aqueles com patrimônios ilegais, não. Tá? Ela é para atender as famílias brasileiras,
as famílias com constituição de patrimônio dentro dos limites legais, tá bom? Dentro das normas legais. Outra coisa, ambos devem ter capacidade civil para constituir a sociedade. O que é isso? Ambos devem estar em sua plenitude de capacidade, ou seja, não podem estar com nenhuma doença mental, não podem estar com nenhuma incapacidade, mesmo que seja temporária e alternada. De qualquer forma, a capacidade civil tem que ser plena. Eles têm que ter, o casal tem que estar sob o domínio de todas as suas razões e emoções, tem que estar sob o domínio da sua capacidade civil, é isso. E aquele também impedido por saúde ou por outro motivo legal, por exemplo, aquele que já teve falência decretada e que a falência foi decretada e ali ele foi condenado por uma administração ilegal, ele também não pode ser sócio de uma sociedade, por exemplo, ou se ele tem Alzheimer, ou se ele tem alguma incapacidade por saúde, tá? Também não pode contrair nenhum patrimônio, nenhuma sociedade, tá bom? E assim, a gente concluiu nessa nossa primeira aula, a gente acabou concluindo o tema do regime de casamento interferindo na holding patrimonial da família. Então, a primeira análise que a gente faz quando vai atender uma família é analisar a constituição dessa sociedade familiar, que não deixa de ser uma sociedade. Qual o regime de casamento que foi adotado? E aí sim a gente escolhe o caminho e apresenta à família os modelos e as possibilidades de constituir a holding, e a família vai escolher qual que é o modelo que mais se adequa àquela realidade familiar. E aí sim, superado todas as intercorrências por conta do regime de casamento, a holding vai estar iniciada e criada dentro das normas legais e perfeitamente, juridicamente constituída e acabada. Até a próxima aula. Obrigada pela companhia. Gratidão sempre.